Há 25 anos, em um mundo onde a realidade se fundia com a virtualidade, onde a linha entre o que é real e o que é simulado se tornava cada vez mais tênue, um filme revolucionário emergiu das sombras: Matrix. Dirigido pelas irmãs Wachowski, não apenas desafiou as convenções cinematográficas, mas também questionou a própria natureza da existência humana. Com a sua trama intrincada, efeitos visuais inovadores e filosofia complexa, o filme se tornou um ícone cultural, uma revolução em toda a indústria, mas não apenas no cinema, mas também da maneira como vemos o mundo ao nosso redor. E à medida que celebramos um quarto de século desde a sua estreia, é impossível subestimar o impacto duradouro e a relevância contínua dessa ficção científica que nos faz questionar: estamos realmente vivendo em uma realidade ou apenas uma simulação? E no episódio de hoje do Mundo Freak Confidencial, celebrando os 25 anos de Matrix, falaremos mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e eu já pergunto ao nosso ouvinte, eu sou André Fernandes, vocês tomariam a pílula vermelha? Vocês seriam Red Pill? Para me ajudar, temos aqui ela, que tomou uma pílula, vou perguntar qual, nossa queridíssima Jay Carrillo. Com toda certeza, no caso a vermelha é a que o Neo pega, né, pô? Daí você me ferra, porque aqui é time Neo, time livre-arbítrio, mas vamos lá. Cara, eu sou completamente pílula azul. Tanto no filme quanto aqui agora, nessa realidade paralela. Na vida real. Porque jamais, gente, não me tirem da Matrix, pelo amor de... Pelo contrário, me coloquem em uma mais profunda e mais legal. Eu quero a primeira Matrix, que a gente andava com os tigres, igual o panfleto de Testemunho de Jeová. Eu quero essa Matrix que eu quero. É só isso que eu quero. Se o mundo está acabando, por favor, não me fale. Me coloque mais enfiado lá no fundo pra nunca saber disso. É a simulação, amigo, foda-se. Continuar apresentando aqui, temos uma equipe incrível aqui hoje. Nosso queridíssimo especialista em Matrix, o cara que mais entende Matrix do Brasil. Sacanagem, tô brincando aqui. O cara vai ficar sem graça aqui. Nosso queridíssimo filósofo Marcelos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho pra mim que a pílula vermelha tem gosto de bala de Coca-Cola. Boa. Acho que é por isso que eu pegaria essa. Eu fico achando que talvez pareça aquelas de cereja, bem gosto de remédio, de baixíssima qualidade. Eu fico pensando a azul deve ser só corante. Eu acho que a vermelha tem ainda algum sabor. A natureza não tem capacidade de produzir nada azul. Então, com certeza, não deve ser um gosto muito agradável. Aí vai o ouvinte, mas Andrei, tem uma fruta... Blueberry não é azul, é roxo claro. Para de ser doido. Temos aqui também a convidada incrível. Queria muito que você se apresentasse primeira vez aqui no Mundo Freak, nossa queridíssima Luana Pimentel. E aí? E aí? Bom, gente, eu tô aqui de intrometida, sou amiga da Jay. Ela é, tipo, é um nepotismo diferente, sabe? Você tem amigo que te indica. Daí sou programadora, então eu entendo de Matrix, eu programei uma parte da Matrix, né? Aquelas. A culpa é tua! Eu programei a pílula vermelha pra ter gosto de Coca-Cola. Olha aí, ó. Temos a resposta. Perfeito. Pra ser mais aceito. Galera, hoje vamos falar sobre realidade, sobre muita coisa legal, sobre esse filme que marcou tendência no nosso universo. Tem tudo a ver com o Mundo Freak. Super contra a cultura, super aquela atmosfera esquisita, de esquisitíssimo, Mundo Freak, muito esquisito. Mas eu tenho um recadinho bem rápido aqui pra dar pra você. Então é o seguinte, gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você entendeu Matrix? Um jovem programador com uma vida dupla antissistema se torna o escolhido para vencer as máquinas, ou seja, nosso amigo Sr. Anderson deu um upgrade na carreira, e assim como ele, muitas pessoas têm essa opção quando estão insatisfeitas, seja porque estão em um simulacro da realidade comandado por máquinas, ou porque querem uma nova perspectiva, ou às vezes até uma mudança completa na sua carreira. Então, para você se inspirar no Sr. Anderson e se tornar o escolhido você também, temos uma parceria hoje com a Alura. Sim,
a maior escola de tecnologia do Brasil. Pra você que não sabe, tá dando mole, a Alura tem uma infinidade de conteúdos focados nos cursos e formação das mais diversas áreas de tecnologia. Mas o que isso significa? Que através de uma única matrícula, você tem acesso à atenção, todos os cursos da plataforma. Sim, é isso mesmo que você escutou. Todos os cursos da Alura ficam disponíveis para você que adquirir o plano. E você nem precisa sair da Matrix para isso, viu? Mas com a Alura, você pode começar do zero e até se especializar caso queira um upgrade na sua carreira. Ó, dando meu próprio exemplo, eu sou designer de formação, algumas pessoas já sabem, tenho bastante orgulho disso, aliás, e isso me ajuda demais na necessidade do dia a dia. Só que hoje, eu sou podcaster, produtor, editor, uma miríade de outros conhecimentos que são necessários para colocar um podcast no ar, por exemplo. E caso existisse a Alura na minha época, eu teria aprendido muito mais rápido e, olha, evitado muito percalço. Sério, gente, tem de tudo. Programação do básico ao avançado, edição tanto de áudio quanto de vídeo, sei lá, curso de fazer podcast, tem pra galera do Data Science, Design, Inovação, Gestão. Cara, sério, de verdade, você pensou em tecnologia, você pensou em Alura. Não tem mais desculpa. E é claro que esse recado não viria sem uma vantagem exclusiva para quem é fã e ouvinte do Mundo Freak, no caso você que está aí me escutando. Aplique o cupom Mundo Freak em caixa alta, tudo junto, para ganhar 15% de desconto. Ou então, acessa lá o link alura.tv/Mundo Freak. Os links estão nas nossas redes sociais. Lembrando, cupom Mundo Freak tudo junto em caixa alta, ou então acessa lá o site alura.tv/Mundo Freak e se torne você também o escolhido. E ó, domine as máquinas de uma vez por todas. Vamos lá, galera. 1999, bug do milênio estava chegando a cavalo. E existia essa expectativa humana da chegada dos anos 2000, que é completamente arbitrária, porque, né, a contagem dos números de anos e de ciclos da Terra é completamente arbitrária, né? Mas por algum motivo isso marcava uma presença no nosso paradigma como sociedade, de alguma maneira. Não só da maneira como a gente enxergava o futuro, porque muito da ficção científica, na segunda metade do século XX, projetava o futuro como naquele momento, anos 2000, 2000 e pouquinho, final da década de 90, e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Pô, será que é igual a Idade Média? 1499, 1500, opa, não somos mais Idade Média, não é Idade das Trevas, tem luz, né? Eu acho que tinha uma galera que pensava muito que talvez a gente fosse transcender de alguma maneira. Transcendemos pra pior, óbvio, né? O mundo acabou e vivemos hoje no apocalipse das máquinas. E Matrix chega com essa proposta muito revolucionária e eu fiquei me perguntando uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco pra vocês, porque eu acho que como um fenômeno cultural, nesses 25 anos, eu não consigo lembrar de um filme que se aproxima do que foi Matrix. Vocês concordam com essa afirmação? Hot take, corte para YouTube, nesse exato momento? Não, eu consigo citar um. Akira. Pô, mas não, Jay, porra, mas Akira é antes de Matrix. Revolucionou! Tá bom. Mas você diz enquanto no espírito do tempo ou tendências de Hollywood? Porque tendências de Hollywood a gente consegue citar. É. Sim, tendências de Hollywood, espírito do tempo, eu diria, arriscaria, e também como fenômeno cultural mesmo. De todo mundo, tipo, todo mundo que saía à noite, todo mundo que era clubber, de repente, vestir igual Matrix, no mínimo. Cara, após Matrix, eu só consigo pensar em Senhor dos Anéis. Certo. Tem uma estética muito específica de Senhor dos Anéis que vem sendo emulada e replicada até hoje. Sim. E eu não sei se eu colocaria no filme de boneco o primeiro Homem-Aranha ou o filme do Homem de Ferro. Eu acho que eu colocaria o primeiro Homem-Aranha. Acho que o primeiro Homem-Aranha. Pô, mas mais que Matrix? Não. Eu só citei outros marcos culturais. Beleza, eu tô de acordo. Eu acho que se for cultura geral, assim, eu acho que, infelizmente, vou citar isso aqui, não gostaria, mas Harry Potter. Mas a gente tá num momento de esquecimento, então a gente pode ir esquecendo isso. Mas quanto fenômeno cultural que transcende a parte do cinema, a parte filosófica, a parte meio de estilo de vida, daí a gente pode discutir isso depois, e várias outras coisas. Acho que é mais Matrix, porque os outros são nichos bem fechados. Akira, Evangelion, se for ver outros filmes, são nichos um pouco mais fechados, mas que transcendem um pouco algumas bolhas. Eu acho que nesse momento eu não consigo pensar em algum. Nessa proporção não, porque ele traz uma linguagem, ele traz um vocabulário. Todo mundo, tendo visto o filme ou não, sabe o que é
saiu da Matrix, entrar na Matrix. Bugou a Matrix, quando você tem um déjà vu, coisas assim, as pessoas pegam muito fácil essa referência. Tem filmes que fazem isso aqui em menor escala. Tipo, sei lá, Meus Divertidamente. É verdade. Acho que Inception, na época, pegou bastante sim, mas nada igual a Matrix. Assim. Inception é uma também, o peão, né? E, né, tô sonhando, tô no Inception, né? Uma parada dessa. Tá, realmente. Mas o Matrix eu acho que é bem maior ainda, acho que nesse cenário, assim. Sim. É que Matrix também teve um timing muito específico, Sim. né? 1999, virada ali do milênio, e falando de coisas que a galera já tava se atualizando mesmo. Sim. Né? Porque a crise de dados, o que vai acontecer, a crise bancária dos dados, né? O que vai acontecer Sim. quando virar, etc. Então eu acho que o timing foi perfeito. E isso é, no caso, diferente, porque quando as irmãs foram... Eu não sei falar o nome delas, tá? Mas quando as irmãs... O sobrenome delas, no caso. Wachowski. É igual o Monstros S.A. É igual o Monstros S.A. O Wachowski. A Lily e a Lana, as duas, elas ganharam um pacotão de filmes, né? Primeiro elas lançaram Bound, por sinal, uma dupla muito esquisita, que é o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras, fazendo um filme. Eu achei a coisa mais bizarra. E daí o cara falou assim, beleza, gostei do... Não foi Bound, foi essa... Eles chegaram com o roteiro de Assassins. Acho que esse que eu tô falando é Assassins, que foi depois produzido, elas escreveram e depois produziram, que é o Antônio Bandeiras e o Sylvester Stallone. Daí o cara gostou, o produtor, e fez um bem bolado e falou assim, pô, vamos fazer 3 filmes aí. E entre eles tava Matrix. Então daí tava Bound, que saiu primeiro, foi sucesso, e daí elas fizeram Matrix. Só que assim, o timing é muito perfeito. Eu não sei se isso foi planejado ou não. Eu não sei se vocês sabem sobre isso. Eu acho que não foi planejado no sentido de antecipar o que seria o século XXI, porque eu acho que Matrix faz muito bem isso, né? A gente tinha até a queda do Muro de Berlim, Hollywood meio que tinha um inimigo muito claro. Antes eram os nazistas, depois virou a União Soviética, e você tinha um perigo da ameaça nuclear e tal, tinha um perigo latente muito, muito presente, assim, né? Com o fim da Guerra Fria, primeiro a galera ficou vidrada em filme catástrofe, Independence Day, Armagedon. Boa, verdade. Mas ainda não tinha sido estabelecido o que era o próximo inimigo, assim, o inimigo agora é outro. E eu acho que Matrix é esse ponto de virada que, de repente, o vilão da maioria dessas superproduções, até dos videogames, é uma grande corporação, é um sistema instaurado. É o sistema, né? Perfeito. Bem difuso, né? Que daria pra você colocar esse sistema como várias coisas, mas eu acho que pega bastante um pouco desse clima realmente do que a gente tem hoje. Eu acho que nesse sentido, sim, com toda certeza. Acho que Matrix tem outros filmes anteriores, óbvio, né? Mas eu acho que como nessa coisa de, por exemplo, né? Matrix é um filme de sci-fi e no qual as pessoas foram presas dentro de um programa de computador que é a nossa realidade. E acho que esse é um diálogo interessantíssimo do Morfeu, que é muito profundo pro debate filosófico e para a gente se entender como espécie, talvez, né, como identidade, né, animal, às vezes, que é a nossa realidade é construída a partir das nossas percepções. Se a gente enxerga o mundo, sente o sabor do mundo, sente com as mãos o mundo, e por aí vai, então o mundo é construído a partir da nossa própria percepção dele. Então, se a gente teria a capacidade de manipular essas percepções, então em algum momento todo esse mundo pode jamais ter existido. E eu acho que, de fato, isso tem muito a ver. É um filme pré-11 de setembro também, e acho que isso também é interessante de ser colocado. E nesse cenário, você vê que até os vilões do filme, que não tem um rosto, eles são... O rosto deles acaba sendo o Agente Smith, que nos outros filmes vai ser meio que o antagonista principal, assim, mas a Matrix até... O sistema fica até meio de segundo plano em dado momento. Até um quase aliado em alguns pontos, assim. Mas nesse primeiro filme, o vilão não tem rosto, né? São... a gente é algo meio que a gente tá lutando contra algo que é invisível, que é inefável e que a gente não consegue encostar. E a gente tá lutando a nível mental. Isso é muito louco você pensar que um filme desses é um filme pra grande massa, né? É um filme que conseguiu atingir esse grande número de pessoas. E eu já gostaria de começar uma pergunta aqui. Qual foi a primeira vez que vocês viram e qual foi a sensação quando vocês assistiram Matrix pela primeira vez, Luana? Começando por você. Agora eu não lembro, eu sei que não foi no cinema porque eu não tinha dinheiro, então demorei um
tempo pra assistir. Foi na locadora, quando saiu na fita cassete. Daí, a sensação, acho que eu não vou lembrar, porque eu assisti várias vezes. Mas foi, primeiro, a parte... Porque eu gosto da parte de cinema também. Então, até inclusive, é legal mencionar que a questão de bullet time, a questão do Neo desviando da bala, todo o esquema de câmeras que fizeram foi algo revolucionário também. Sim. Não foi só na parte filosófica, então... Não, todo mundo copiou depois. Todo mundo copiou depois. É impressionante. Basicamente, você vê vários filmes com a mesma estética, Equilibrium, daí vai uma série de filmes aí com a mesma estética. Mas eu senti, tipo, tinha uma sementinha em mim que era meio revoltada, daí, tipo, tá, não sabe, eu sei algumas coisas que, minha questão política, com várias coisas, então, às vezes acaba acordando. Nessa época eu não tava, eu sou programadora, mas nessa época eu não era, eu tava no ensino médio. Então, me deu um pouquinho mais de esperança que eu não sou a única revoltada do mundo. Alguém também tá revoltado, que tá acordando pra algo que tá acontecendo, não faz muito sentido o que a gente tá vivendo, não tá muito certo, toda essa pobreza, pessoas sendo exploradas e tal. Daí, tipo, vem um baque, assim, tem muito mais gente pensando e será que a gente tá preso numa Matrix e todo mundo tá fazendo a gente sofrer de propósito? Começa essas viagens, né? Adolescente tem esses problemas. Ah, pô, mas é um filme perfeito pra adolescência, né? Exatamente. É um filme de questionar o sistema. Existe algo mais antissistema do que você ir contra o seu próprio pai e a própria mãe, né? É muito interessante isso. De fato, acho que combina. Sim, é interessante. Mas demorei um tempo até entender exatamente. Depois, com programação não melhorou, mas entendi na parte filosófica de como uns elementos, assim, de como eles estavam propositalmente em abertos. Você vê que não é exatamente qual sistema que a gente tá falando. O mundo inteiro. A gente não tá contra o mundo inteiro, a gente tá contra algo que nos impede de ser nós mesmos. Então, dá até pra fazer alguns paralelos, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas nessa época eu não tinha me descobrido uma pessoa trans ainda, mas eu era revoltado e não sabia por quê. Então, depois que elas falaram que Matrix era uma alegoria de uma vivência trans, daí eu falei, tá, eu tive várias dessas alegorias que eu usei pra sobreviver. Sobreviver dentro de uma Matrix, que é o sistema que obriga as pessoas a ser cisgêneras. Daí eu tava meio que pensando nisso nos últimos anos e tal, como que foi minha infância, como foi várias coisas da minha vida e tal, que foi justamente eu ter que ser absorvida por um sistema porque eu não podia estar fora dele. É até inconcebível você estar fora de um sistema, né? Exato. Você tá mergulhado, né? O que o peixe sabe o que é mar, né? É que o filme, ele tem muitas sutilezas, né? Se você assistir uma vez, você entende uma coisa. Se você assistir mais uma vez, você começa a ver algumas nuances que as irmãs colocam. E pra mim, é um filme que toda vez que eu reassisto, eu encontro alguma coisa nova, alguma associação, alguma simbologia, que faz que é aquela magia da narrativa, né? É você que eu acho que uma pessoa que consegue fazer muito bem também é o Miyazaki. Você consegue assistir aquilo pra se divertir, mas existe uma camada abaixo, do qual ela é muito mais profunda, e você pode refletir questões sociais, questões econômicas, questões que em 1999 eram atuais, continuam sendo atuais até hoje. É muito interessante, eu acho que até gostaria de trazer isso no futuro, sobre essa relação com a causa trans que é colocada pelas irmãs, que é algo que foi revelado bem pós, assim, né, o lançamento do primeiro filme, e eu lembro que um monte de gente já tinha internet e tal, não era uma parada muito próxima, assim, do lançamento do primeiro filme e tal, que eu lembro que eu fiquei, caraca, eu nunca tinha parado pra analisar algo e eu acho que eu tava junto com um monte de gente nesse sentido, mas eu acho que é perfeito o motivo do porquê também é algo que se encaixa com um monte de coisa. Eu acho que nesse sentido é benéfico, porque, por exemplo, a gente teve aí o Guerra Civil, o filme da A24, do Garland, em que ele é criticado justamente por não dar muito nomes aos bois. De quem que ele tá falando ali? Pelo contrário, ele faz umas brincadeiras do tipo, tal estado com tal estado se uniram pra dar um golpe na República, vamos colocar assim. Só que são dois estados que politicamente nem se combinam muito. Então ele muitas vezes é acusado de, tipo assim, de fazer uma coisa de propósito meio difusa pra escapar do debate. Só que aqui eu acho que é benéfico pro Matrix justamente pelo fato de que você pode encaixar em absolutamente qualquer coisa e isso dá pra você aquela vontade de lutar com tudo aquilo que te oprime em dado momento, né? E eu acho que, não sei exatamente quem falou sobre essa coisa de Matrix se te afastar da essência, isso é algo interessante que remete até a questões esotéricas, quando tu para pra analisar, né? Essência, sua alma, aquilo que você é, sua identidade, e por aí vai, né? É um grande debate metafísico, que eu acho que o Marcelo, acho que seria a pessoa ideal pra falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre o universo simulado, é um conceito que, além de não ser novo, ele tá aí desde sempre. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, me vem à cabeça tradições
esotéricas gnósticas, que pra quem não sabe, o gnosticismo é um termo guarda-chuva utilizado para várias crenças do cristianismo primitivo, de que, enfim, o cristianismo não nasceu como uma igreja, né? Jesus e tal, morreu. Em dado momento, a igreja, enfim, o cristianismo, né? O que seria o cristianismo? Era um grande bolsão de ideias que durou por 300 anos, com muita gente com muitas ideias diferentes. Uma galera acreditava que o Deus do Velho Testamento era mau, o que era diferente do Deus do Novo Testamento. Então eles começavam a especular que talvez o Deus do Velho Testamento fosse um Deus falso. Fosse o Deus que criou a realidade, mas criou uma realidade imperfeita, que nos aprisionou. E o gnosticismo, assim, é claro que é um debate muito mais complexo, não é só isso, existem vários gnosticismos através da história, como eu falei, é um termo guarda-chuva, mas existiram várias crenças daquele início que tentavam buscar esse propósito do porquê que a gente vive num mundo imperfeito, que tem tudo a ver com o diálogo da Matrix, né? Essa questão da simulação. E hoje você tem o gnosticismo mais moderno, que ele muitas vezes trata até de uma maneira muito parecida com Matrix, né? O demiurgo, que é o termo desse deus falso, seria algo que nos encapsula aqui para roubar nossa energia, roubar, sei lá, nossas orações, sei lá, é uma parada que já me foge e tal. Mas é um tema que tá sempre por aí, há muito tempo, né? É essa coisa da gente tentar debater o que seria esse mundo perfeito, afinal de contas. E nesse espinharal, vou chamar Marcelo Vinícius pra me salvar. Pra onde eu vou com esse papo? Porque tem tudo a ver com Matrix. Cara, é engraçado que você fala, você tinha perguntado sobre primeira experiência, né? Primeiro eu entrei pela estética, porque Matrix é porrada, luta, é tiro de um jeito que eu nunca tinha visto em Hollywood, ninguém tinha visto, né? Porque eu cresci muito impactado por videogame e anime. E você assistir Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, jogar Street Fighter é muito mais legal do que qualquer coisa que Hollywood fazia nessa época em termos de ação. Exceto por filmes antigos que nem dá pra citar muito como hollywoodianos, que são aqueles filmes de Kung Fu, Bruce Lee, Grande Dragão Branco, etc. Mas aí o que me pegou primeiro foi isso. Só que, aí, entrando nesse debate filosófico que você estava citando, talvez por eu já nessa época ter muito contato com o videogame, entendi a parada de, até aqui não era verdade, isso aqui era o mundo real, aí ele liga no computador, ele volta para aquilo que não é realidade de fato, ele começa a manipular aquilo. Em 99 eu tinha 12 anos, acho, eu acompanhei até aí. O meu pai não entendeu o filme, meu pai ficou puto. Muito bom. Ele falou, tenho que reassistir, porque eu não peguei direito a referência. A minha mãe, quando foi assistir no cinema, eu não fui porque eu não tinha idade, ela falou algo muito parecido. Ela falou, você tem que prestar muito atenção pra entender o filme. E eu acho que ela não entendeu na época, inclusive, tá? E tinha a publicidade do filme, ela trazia isso, né? Ele era super vaga. Antes do filme estrear de fato, a divulgação era o que é a Matrix. Vá descobrir o que é a Matrix e tal. E aí, pra tentar explicar pro meu pai, e pra, sei lá, resolver alguma rivalidade de piano, de superar meu pai, eu falei, eu entendi, meu pai não entendeu. E aí eu fui me aprofundar naquilo. E o diálogo do Morpheus sobre realidade, simulação, acho que foi um dos meus primeiros grandes flertes com filosofia. Tanto é que depois, quando eu fiquei sabendo o que era o mito da caverna de Platão, que as pessoas assistem Matrix e falam, é como uma alegoria da caverna. Eu, quando eu fiquei sabendo da caverna, falei, é tipo Matrix. Só que não só, né? Porque os gregos, antigamente, que você estava falando sobre o caos, o mundo imperfeito e tal, os gregos não acreditavam que o universo era imperfeito, muito pelo contrário, né? Ele era simétrico, perfeitamente ordenado, cabia a nós se alinhar com a perfeição do cosmos, né? E o Matrix, ele pega isso, ele joga pra Descartes, que tem uma coisa muito parecida com o que você falou, que é a do Deus enganador, né? Nas meditações de Descartes, quando ele começa a questionar tudo, até definir se ele existe ou não, que cai naquele penso, logo sou, ou logo existo, dependendo da tradução. Uma dessas coisas que ele propõe é, e se Deus for um enganador, que tá colocando tudo ao seu redor de chacota, em que você pode confiar, se tudo que os seus sentidos aprendem e tal for uma mentira, né? Descartes acaba concluindo, né? Porque ele tem, a princípio, a única certeza que ele tem é eu sou um ser pensante. Tipo, então é a única coisa que ele consegue se agarrar. E eu acho que o Matrix puxa bem isso, né? Só que como é um filme de 99, ele ainda não para aí. Porque depois da modernidade, né? Da pós-modernidade, a gente tá num ponto que nem a referência de um sistema filosófico ou de um sistema religioso a gente tem, é tudo perspectiva. Eu vejo de uma forma, o Andrei vê de outra, e assim vai. E aí cai nessas das pessoas ainda terem interpretações diferentes da Matrix. Porque tem aquele cidadão
Como é o nome do desgraçado do bigode lá, o traidor? O Hitler, sei lá o que você tá falando. O Cypher. Não, o do Cypher. Cypher, isso. Isso. O cara do bigode traidor. É. Caralho. Tem muitos, escolhe um. Seja específico. E aí a gente cai nessa coisa do perspectivismo, da pós-modernidade, de, pô, existe a Matrix, ela é um simulacro, ela é teoricamente ruim, mas o Cypher acha incrível. O Andrei também. Pois é. Então, tem várias camadas, né, tipo, dentro dessa reflexão, dentro dessas analogias filosóficas. Perfeito. Jay, você falou quando você conheceu pela primeira vez de Matrix? Não falei. Mas como tudo na vida, Matrix foi estragado pra mim, né? Porque eu assisti Akira e Ghost in the Shell antes. Daí, quando eu olhei Matrix, eu falei assim, pô, igual Akira, igual Ghost in the Shell. Pô, legal esse filme. Então não teve o mesmo impacto, né? Mas isso não quer dizer que o filme não me impactou. Porque, de novo, foi um dos primeiros filmes que eu vi do Keanu Reeves. E ver aquela pancadaria que é super diferente, porque a pancadaria que eu assistia, que eu achava legal e até hoje eu morro de rir, é Duro de Matar, entendeu? A partir do 2 é divertidíssimo aquele filme. É filme pra se divertir. Então eu curto de ver coisas explodindo, galera se batendo e nada acontece feijoada. E daí quando eu vi Matrix, com aquelas coreografias, aquilo é bonito, cara, de se ver, entendeu? Tipo, é uma dança quase, é belíssimo. E tem a parte das assim, nunca tinha visto outro filme que eu ficasse tão encantada com a parte das balas em câmera lenta. Já tinha visto, mas nada foi tão bem executado quanto Matrix. Então, eu acabo não caindo nessa questão filosófica, né? Porque pra mim o Cyberpunk, eu já tava mexendo com ele há um bom tempo, porque é o meu trabalho no mestrado, então eu já tava vendo como que foi escrito desde 1960, daí acabei caindo como os gregos viam a ficção científica, etc. Então, meio que não é a mesma pegada que, por exemplo, você, a Luana, que tava descobrindo, que tava ali virando, Marcelos, que tava tendo aquela viradinha de 1999 pra 2000. Então, não deixou, tipo, não perdeu. Por isso que eu falo que ele é literalmente arte, né? Transcende o tempo que foi feito. Ele continua sendo atual e ele continua se moldando, né? Nas questões que a gente tem hoje. Então, pra mim, por mais que não tenha sido uma novidade, continua sendo uma novidade. E eu acho que a gente precisa muito citar o clássico de Gangrena Gasosa, Eu Não Entendi Matrix. E falando de Cypher, tem um trecho que fala: o X9 arranca um bife e vai pra terra do pé junto. O negão leva um sacode e quase vira defunto. Eu não entendi Matrix. Bife vai pra terra dos pés junto. O negão leva um sacode e quase vira defunto. Não entendi. Fica aí a grande referência à cultura brasileira, que faz todo um resumo sobre esse filme. Aliás, é um podcast com spoiler, tá, gente? Pra você que não entendeu, talvez já tenha... Nem começamos a falar direito. A gente nem começou a falar, tipo, sobre o que é Matrix, né? Se você não sabe o que é Matrix, exato, primeiro assista o filme e depois volta aqui pra... A gente vai ficar guardando em segredo até você assistir. Se você continua não entendendo também. O mais engraçado é que a gente tá vivendo numa época onde o padrão é não entender Matrix e se orgulhar muito disso, né? Perfeitamente, Marcelo. É verdade! Perfeitamente. O Marcelo me lembrou do glorioso tweet: tome a pílula vermelha. Fuck you both! Matrix começa com o nosso queridíssimo programador como era chamado agora, um desenvolvedor de softwares, para os desenvolvedores de softwares não ficarem chateados. Se você é programador e fica chateado com o desenvolvedor de software, então você é um programador. Sai, lute pelos seus direitos. Que também é o quê, Marcelos? Ele tem uma vida secreta, ele é o Batman. Quem ele é? Nada menos que um hacker, um pirata cibernético. Como ele tinha uma novela que tinha um hacker nessa época, era o Clone? Qual que era? Eu lembro disso. Era bem dessa época. Mas do jeito que você tá falando, parece o Cacete Planeta, mano. Tinha um filme mais antigo, lembra? Um filme mais antigo ainda, que tinha um hacker. Eu agora esqueci o nome. Eu assisti quando eu comecei a entrar no mundo da programação. Todo professor passava esse filme, só que eu esqueci agora. A gente falou sobre as múltiplas camadas de Matrix, nessa é uma delas que é bem dessa era de internet, dos primórdios, que é você tem o seu nome e você tem o seu nick nas redes. Isso.
E ele tem essa vida dupla, né? Exatamente. Nas redes ele é o Neo, um hacker. E é muito interessante porque você não sabe exatamente o que ele hackeia. É verdade. Tipo, ele vende uns disquetes, uns CDzinhos assim pra galera que com toda certeza não estava purinha ali, que foi bater na porta dele, né? Pra falar tipo, olha, tome cuidado, não fale de onde vocês estão conseguindo. Você não sabe exatamente de nada o que aquela galera... Aquela galera tava indo pro Madame Satã, de madrugada, bateu na porta do Neo e foi buscar o quê? Algo ilegal, digitalmente, pra deixar bem claro aqui. Então a gente tem essa vida dupla desse cara que ele é um simples trabalhador dentro daquelas empresas americanas, né? É falado que é uma das maiores empresas de software do mundo. Então ele é um desenvolvedor de fato, né? Ele desenvolve programas. Em dado momento ele começa a receber mensagens do submundo hacker pedindo pra ele seguir o Coelho Branco, que é o que ele faz. E eu acho que é muito legal porque aí já começam umas coisas de toda essa analogia do que é a Matrix, porque já mostra ele como aquele trabalhador que tá de saco cheio, mas que ele acha que ele tá desencaixado e acha que tem algo mais, tem uma vida a mais que ele não entendeu, que ele não descobriu ainda. Ele se sente desconfortável com a realidade. E eu vou dizer, não o culpo. Eu acho que todo mundo que vai escutar isso nesse exato momento... Sabe o que essa plot me lembra um pouco? Desculpa te cortar, Andrei. Não sei se eu tô viajando um pouco, daí eu peço a opinião de vocês. É Clube da Luta. Esse comecinho... Ah, total. Entendeu? Me lembra bastante Clube da Luta, tipo Insatisfeito. Eles dividem o mesmo zeitgeist. Tô completamente. Eles são filmes muito parecidos em dado momento, com certeza. E os dois são de 99, né? Jura? Sim. Clube da Luta de 99? É de 99. Ah, então é isso aí, cara. Não dá nem pra falar que foi influência um do outro, né? Porque eles estavam sendo produzidos ao mesmo tempo. É, perfeito. Porque toda vez que eu comento do Neo, ou que eu vejo alguma coisa escrita do Neo, que é explicando quem ele era, da insatisfação dele escolher o livre-arbítrio pra ver o que vai dar, não sei o que, me lembra muito o Clube da Luta. Mas aquele comecinho, né? Porque do meio pro final, o Clube da Luta vai por outro caminho. Mas eu lembro bastante. Os anos 90, eles tinham essa aura, né? Uhum. Hoje em dia, a gente entende boa parte das nossas angústias como capitalismo tardio. Mas ainda não estava muito dado para o cidadão médio nos anos 90 o que era o desconforto. Tem isso que eu falei, né, do fim da Guerra Fria, porque antes você tinha essa esperança, essa confiança no Estado como sua última defesa ante a guerra nuclear. E aí acaba a Guerra Fria, os anos 90 eles vêm com uma desilusão, sabe? Tipo, e agora? Isso foi resolvido, o que sobra? Sim. Eu vou pro trabalho, eu volto. Existia até a própria contracultura deixou de fazer muito sentido, né? As pessoas não tinham muito bem o que combater. Isso que eu ia falar. Não tem um inimigo novo, não tem um inimigo, não tem por quem lutar. Nirvana é muito isso, né? Acho que antes desses filmes, a figura do Kurt Cobain é 100% isso, né? O cara que tem a guitarra, tem angústia, mas ele não sabe o que ele tá combatendo. Então, ele, tipo, debocha e satiriza tudo, porque é tudo uma merda, assim, né? E aí culmina, acho que os filmes trazerem isso e o Neo ter esse desconforto, acho que pega muito num sentimento geral, né? Que a gente não sabia nomear direito ainda. Com certeza. E eu vou dizer que a gente, acho que compartilha bastante desse zeitgeist ainda, viu? Acho que tem muito da gente uma crise de identidade social, individual, muito grande nesse sentido, assim, né? Do que a gente tá fazendo, pra onde que a gente tá indo, né? E a gente tá numa porra de uma bola de pedra gigante flutuando no espaço. Continuando, né? Ele começa a receber essas mensagens de pessoas falando, ó, Neo, a gente sabe quem você é, e tem coisa acontecendo, você tem que seguir a gente. E é interessante porque ele nunca é obrigado a nada pela galera do bem. Ele sempre é dado uma escolha. É aconselhado e sugerido que ele faça, óbvio. E que tem gente de olho nele. E aí a gente conhece o sistema, que além dele trabalhar numa empresa de software, que é aquele pesadelo de liminal space, né? Do tipo, o andar inteiro de bias completamente iguais, ele é apenas mais uma célula daquele sistema. E aí ele começa a ser perseguido por agente que é um pouco, a gente não sabe exatamente o que é, parece uma coisa meio FBI, meio CIA, é uma galera de terno com um negocinho na orelha pra ficar conversando com alguém, né? E em algum momento, enfim, né, tem aquela cena icônica do filme, né, que é pedido pra ele pular, e ele fala, cara, não vou pular nem fudendo, né? Tá louco? Ele vai pra fora do prédio pra evitar que ele seja pego. E aí, até esse momento no filme, a pessoa que tá assistindo nunca viu Matrix tá se perguntando que, tá, ok, é um filme de hacker, que tem uma conspiração acontecendo, alguma coisa nesse sentido. E aí tem toda aquela cena deles
colocando o bicho no umbigo do Neo. Nossa. Né? Eu já vou chamando de Neo aqui. Cara, aquilo me aterrorizava quando eu era moleque, aquela cena. Era horroroso aquilo, e era muito bem feito, né? Que ele pegava, era uma maquininha, e aquilo virava orgânico. E eu fico imaginando a cabeça de quem assistiu aquilo pela primeira vez. Caraca, o que tá acontecendo? Antes disso, a boca dele deixa de existir. Sim. Não, eu imagino quem tava no cinema sem nenhum contexto, pensando, cara, bateu. Com toda certeza, né? Eu acho que essa cena da boca até, tipo, ele ameaça, fala, cara, eu não vou... Que ele não é covarde, ele não se acovarda. Ele fala, dão a entender que os caras sabem dos crimes que eles estão cometendo. E ele fala, brother, eu sei meus direitos. Eu vou meter a boca no trombone, eu sei dos meus direitos, né? E aí o Sr. Smith, mas como você vai falar se você não tem boca, né? é muito, né? O filme trabalha muito essas analogias bem interessantes, né? Até o falar, né? Tipo, dentro do sistema você não tem qualquer tipo de chance, né? Você tá completamente... Daí vem várias alegorias que a gente pode ter. Exato. Do falar, né? De expressar, reclamar, não tem o que fazer, né? A censura, né? Coisas nesse sentido. Até essa coisa de eu sei meus direitos, os caras daqui bonitinho, os direitos. Olha aqui seus direitos. E continua igual, né? Eu sei os meus direitos. Ah, lindo. Que bonitinho. Oh, neném. Parabéns pra você. Muito fofes. E aí, enfim, né? Meio que é implantado nele essa espécie de rastreador. Ele acha que é um sonho, porque ele acorda no dia seguinte, etc e tal. O que demonstra também mais uma das manipulações do que a Matrix é capaz, né? Você pode resetar uma pessoa a qualquer momento, né? E achar que cenas como essa são um sonho, né? Cenas mágicas, né? Que você não entende. Em dado momento, ele é abduzido pela galera, né? Pelos rebeldes, acho que dá pra chamar assim. Galera do Morpheus e a Trinity. E só pegam ele no sentido, tipo assim, ó, tem gente se perseguindo, eu vou só tirar isso aqui de você. Eles conseguem tirar esse marcador dele e leva pra cena mais icônica desse filme, que, poxa, marcou demais, assim, né? Que é a cena da pílula. Ele conhece Morpheus pela primeira vez e Morpheus coloca pra frente dele, você quer a azulzinha e a vermelhinha. A vermelhinha é só a verdade. Ele fala, eu não tô te prometendo porra nenhuma além da verdade, nem mais nem menos. Ou então, você vai acordar no dia seguinte e isso tu não vai nem lembrar dessa história aí, não. E por ele saber que, por ter essa coisa do peito dele, da essência que não se encaixa, ele acaba tomando. E também vem outra cena traumática aí, né? Que é esse acordar na realidade. Porque aí a gente descobre que o que a gente estava vendo até então fazia parte da simulação. A realidade é que ele é uma pilha sendo usada. É até difícil de entender de início, né? Ele nasce de novo, né? Ele tá careca, ele já é adulto, mas ele tá careca, ele sai de uma espécie de útero mecânico, muito cyberpunk, muito irado. Cara, pra quem Ghost in the Shell compra, Ghost in the Shell, Akira, todas essas referências que a Jay colocou, e é estranho, é frio, é grotesco, é quase Giger. Gosmento, uns tubos saindo, assim. É, tipo, com aquele líquido amniótico em volta dele, é um negócio muito esquisito, muito nojento. E tu fala, caralho, que tá acontecendo? E aí pegam ele, que dá pra entender que, tipo assim, ele acabou de despertar pela primeira vez, tudo aquilo era um sonho, porque tá todo mundo sonhando. E ele vê que desse útero mecânico que ele nasceu, você tem milhões de úteros ao redor dele, numa realidade completamente alucinógena. E ele é capturado por essa nave, né? Eu ia falar Nostromo é alien, cacete. Nabucodonosor, né? É muita nave, gente. Pela Nabucodonosor, pela galera do Morpheus, da Trinity. Só que a versão deles fora da Matrix. Que é a versão... Que é onde a galera tá se ferrando. Que claramente não vale a pena. Que claramente ele acordou ali e falou, fiz merda. Eu tenho certeza que ele pensou isso. A galera que luta é máquina versus humanos, né? Sim. Tipo, é isso aí. É a galera que vai descer pro pau. E era o que o Andrei não quer ficar. Ele quer ficar cada vez mais fundo na Matrix. Exatamente. E nunca mais chegar na superfície. Mas é porque tem a versão do Cypher do que é a Matrix, que eu acho que inclusive tem a ver com o fato dele ser um cara branco, hétero, assim. A versão do Cypher da Matrix é extremamente confortável. Tudo bem que no filme o Keanu Reeves também é um cara hétero branco, mas a gente sabe que a analogia não é bem essa. E pro Neo, não. O Neo sentia um desconforto existencial muito grande, que eu acho que qualquer coisa sem aquilo seria melhor do que aquela sensação. É que no começo não era pro Neo ser um homem hétero branco, né? Não era pra ele ser representado como homem. Verdade, né? Então, tipo, na essência da história do que é Matrix, que as irmãs criaram,
O Neo não era pra ser um homem, só que a indústria, Hollywood não estava pronta pra isso, né? É o que dizem, mas a gente sabe, porque a gente tá na Matrix, tá fora da Matrix, a gente sabe a verdade. E é isso, não era pra ele ser um homem hétero branco, por isso que a analogia não faz... Sim. Você precisa entender mais isso. Pelo menos fora da Matrix, não. Daí, dentro, tinha todo o alter ego que deveria ser interpretado como uma pessoa cisgênera, branca e tal. Daí fora seria a realidade, que seria uma pessoa trans, uma mulher. Pô, seria muito melhor. O filme ia ficar muito bom. O cara que foi cotado na época foi o Smith, né? Pra ser o... Não. Independente da versão dele na Matrix, seria uma atriz diferente fazendo fora. Ah, eu não Isso. sabia desse rolê. Não era, tipo, quando ele vai pra Matrix de verdade, quando ele escolhe sair de lá, não era pra ser um homem cis branco, não era pra ser o Keanu Reeves, era pra ser outra pessoa. É que tem esse papo de bastidores, né? Que o Will Smith ia interpretar o Neo, não era o Keanu Reeves. Mas não é disso que a gente Mas tá é até falando. anterior a isso, então. É o conceito anterior até, né? É o conceito da história do que seria Matrix. Tipo, quando elas escreveram, entendeu? Era pra ser Caraca. isso. Só que daí droparam e daí meio que elas aceitaram pra poder fazer. Primeiro que deram menos da metade do dinheiro que tava sendo proposto pra produzir Matrix, né? Tiveram que fazer um bem bolado pra ganhar o dinheiro suficiente pra poder produzir. E daí depois, quando a história era pra ser uma pessoa transgênera, não aceitaram e daí continuou com o Keanu Reeves mesmo. Mas o rolê do Will Smith é porque ele não entendeu o papel e daí ele foi fazer outra coisa. O Will Smith era o meu pai, essa é a realidade. É verdade. Mas era pra ter duas pessoas trans, na verdade. A Sweet também. A Sweet era? Sweet também, era a mesma ideia. Caramba. Só que daí não acabaram conseguindo, no máximo, deixar uma pessoa andrógena ali no rolê. Verdade. É verdade. Eu acho muito engraçado que a Jay não consegue falar o nome delas, ele sempre fala as irmãs, eu penso em duas freiras bolando o filme todos. Acho que ficaria legal também. É que eu sempre chamei ela de irmãs, entendeu? Desde o começo, quando eu comecei a assistir o filme delas, pra mim são as irmãs. É tipo os irmãos Coen, entendeu? Eu chamo de os irmãos. Tia, O Mari Luiz, você fala assim também. tia Hannah e tia Barbera. Basicamente. E aí a gente tem o Morpheus, né, que é esse grande mestre, né, dentro, enfim, né. Matrix é um filme que se encaixa excelentemente na jornada do herói, né. A gente tem essa figura do mestre, que é o Morpheus, que fala duas coisas pra ele. Primeiro explica, né, fala, ó, na verdade a gente não está em 1999, estamos em 2199, acho que é esse o ano do filme. E na verdade o que aconteceu é inteligência artificial, as máquinas se rebelaram, uma grande guerra aconteceu para destruir a humanidade, poluíram os céus para que não tivesse mais luz do sol, que era o que dava energia para a tecnologia da época, e as próprias máquinas também se ferrariam caso não tivessem aprisionado a própria humanidade, vencendo elas escravizando completamente toda a humanidade e usando cada ser humano como uma pilha. De fato, eles são exatamente isso, né? Eles nascem dentro daquele útero mecânico e passam toda a vida, né? Até quase 100 anos, sei lá, 80, 90 anos ali, sendo gerados ali pela máquina pelos pulsos energéticos que a gente produz no nosso corpo, né? Pela nossa temperatura e por aí vai. O que é uma grande idiotice, já que afinal de contas, né? Tem o núcleo da Terra, né? Tem um monte de coisa pra fazer até chegar nessa conclusão, né? Mas as máquinas são do mal, então isso aí a gente já deu pra sacar. E outra coisa que o Morpheus fala, que também é um elemento muito importante da história, é a profecia, que apesar de na maioria das vezes super batido, super clichê, mas dentro desse cenário eu acho muito interessante, justamente porque ele faz um debate do Neo não ser o escolhido até que ele seja. Então, é porque, tipo, eu acho que a grande sacada aí, eu nem ligo muito pra jornada do herói, porque eu acho ela meio bem batida mesmo. Mas esse rolê do Neo falar, olha, eu quero ter o poder da escolha, e na verdade ele ser o escolhido, isso é uma contradição que a gente não tá esperando num filme, entendeu? A gente não tá esperando lidar com essa situação, que é o que a gente lida no dia a dia, contradições. E eu acho pra mim esse um dos temas mais fenomenais do filme. Eu acho que pra mim é o plot central dele. Tanto que o debate com o Oráculo acho que é um dos melhores pontos do filme, assim. Tipo, de até que ponto você fez a escolha, sendo que eu já te dei um spoiler dessa escolha. Se eu te desse esse spoiler, você teria escolhido esse caminho? Perfeito.
Perfeito. E eu acho já incrível já começar os conceitos do filme, porque o filme não para por aí. A partir daí, o filme não vai ser no deserto do real, como o Morfeu fala, né? Eles vão ter que ficar voltando pra Matrix pra conseguir coisas e libertar gente, por aí vai. E aí você tem a ideia de você ter programas, você tem o conceito de você conseguir aprender através do computador de uma maneira incrível, que é algo bem invejável. Acho que qualquer um ali, não, quero aprender inglês. Tá, mete um cabo no pescoço e aprende, né? Tem a parte das lutas. E eu acho muito interessante que essa parte do oráculo, eu acho muito irado esse conceito de que dentro da Matrix existem outros programas de computadores que são completamente amorais, que não estão nem aí pra gente ou nem aí pra Matrix. No caso, o Oráculo tá aí pra gente, né? Ela é um programa que depois vai ser expandido, essa lore do que é. O que de fato é Oráculo no 2 e no 3, mas é muito interessante que ela não é uma pessoa, ela é um programa de computador que tá ali no corpo de uma pessoa dentro da Matrix e tal, você conversa com ela, mas ela é um programa senciente, assim como os agentes. Eu acho que é o idealismo do que seria a inteligência artificial num auge, assim, tipo... Sim. Alguém que consegue programar num sistema de computador o livre-arbítrio e dar essa liberdade pra humanidade pra seguir o próprio caminho. Ao mesmo tempo que o filme, ele tem uma dicotomia, todos, né? Tem uma dicotomia máquina-gente. Tipo, a máquina como sendo binário, frio, mecânico e pessoa, tipo, quente, corpóreo, afeto. Na sequência tem uma cena que eu acho super cafona, mas que eu acho maravilhosa, que é a festa em Zion, que é tipo percussão e atabaque e suor, aí corta pro Neo e a Trinity em ofegantes distrações ali. um contraponto porque é a máquina, né? Acho que o filme valoriza muito aquilo que é humano, e o Oráculo traz acho que a imagem mais afetuosa que elas conseguiram imaginar, que é uma avó fazendo biscoito na cozinha. Tipo, mesmo sendo um programa, como ela se apresenta é da forma com o mais afeto possível. E acolhendo, o que dá a entender, escolhidos que falharam. Ou que escolhidos que não foram suficientes, né? Tem aquela cena da colher, que é incrível, né? Não há colher. Essa é a parada. Você tá na Matrix. Não existe colher. É muito, 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 muito bom. E tem um sistema de poder aí, né? Falando agora de nerdice, como eu falei, pra quem tava nesse mundo de animes, você vê, tipo, Cosmo, Ki, Aura. De repente você tem um anime, que é muito influenciado por anime, né, Matrix, onde o sistema de poder é a sua capacidade de manipular o código do mundo, assim. Então, existem habilidades, né, de voar, dobrar colher, de um soco que atravessa um pilar, só que é tudo dentro dessa lógica de hackers, né? Eu acho que vale a pena também, já que o Marcelo comentou, falar que as irmãs, antes de começarem as freiras, as irmãs, antes de começarem a trabalhar com filmes, elas trabalhavam com quadrinho, por sinal, elas trabalhavam com sequências do Clive Barker. Então, elas já estavam ali no meio do horror um tempinho, e ela já tava no meio do geek, do nerd, já tava pegando muitas referências que vão crescer em Matrix, né? E você vê a filmografia posterior dela, elas filmaram V de Vingança, né, que é uma adaptação de quadrinhos. Elas adaptaram Speed Racer, que é um filme que divide opiniões, mas é um dos meus filmes favoritos da vida. É muito gostoso, eu acho muito gostoso esse filme. Pô, é maravilhoso. Então elas têm muito essas referências, essa estética. Né? Sim, e mantém essa questão do fantástico com Sense8 também. Sim. É verdade, Sense8. Nossa, Sense8, que tristíssimo que cancelou. Muito bom, por sinal. Eu gosto quando a gente tem esse debate do escolhido versus não escolhido, né? Aquela coisa, né? Jesus seria o que seria se Judas não tivesse o traído. Que fica muito dessa coisa do determinismo, né? E agora? Você não saber, ou você saber, que foi como foi citado nesse filme, nesse sentido. Mas é interessante que Morpheus fala pra ele, poxa, eu tenho fé. E Morpheus é um cara de fé. Isso é muito maluco quando tu fala sobre um filme de ficção científica, né? Ele é um cara que ele consegue aprender o livro que for em segundos. Ele consegue, dentro da Matrix, ele é a mente dele, não é o corpo. Então ele consegue velocidades incríveis, pular do alto de prédios e por aí vai. Mas o arbítrio dele mais importante aí nesse filme é a fé de que o Neo, de fato, é o escolhido. Até que ele não seja, né? E falha.
indo aí na jornada do herói, né? Tem aquele momento de morte do herói dentro desse cenário. E, cara, é muito legal como que você tem várias dessas cenas icônicas. E é interessante porque eu acho que o que aconteceu com a Jay, de, por exemplo, poxa, mas eu já tinha visto Akira, já tinha visto Ghost in the Shell, então não foi impactante pra mim o Matrix, mas eu acho que eu vou fazer a suposição que talvez o que não tenha sido tão impactante Matrix assim na época, não foi exatamente isso. Foi pela quantidade de filme que copiaram descaradamente Matrix, e é natural que quando você tem contato com algo que não é referência original, quando você vai pra referência original, aquilo parece às vezes até datado, né? Eu nem acho que Matrix é um filme datado, não. Ele trabalha muito efeitos especiais de maneira muito inteligente, e os efeitos práticos são incríveis, né? Depois isso vai se perdendo nos outros filmes, né? Natural. Vai entrando mais dinheiro, as coisas vão ficando mais preguiçosas. Mas esse primeiro filme, ele é muito bom por causa disso, né? Todas essas técnicas, né? O de você desviar da bala. Tem um diálogo na metade do filme, que ele fala... O Neo pergunta pro Morpheus: pô, então significa que eu posso até desviar de balas? Que em dado momento é o que acontece. E o Morpheus fala: não, isso significa que nem isso você precisaria. Que é o que realmente acontece, né? E esse filme tem muita frase de efeito, né? Demais. Eu adoro. Chega a ser brega. Não, eu ia falar isso. Tem gente que acha brega, eu adoro. Por mim, tudo tinha que ser assim, velho. Pô, mas sabe um rolê que, tipo, agora que eu tô percebendo, os filmes da Marvel vieram depois, né, do Matrix. E, pô, pra mim, eu acho que uma trilogia é muito bom. Trilogia, 1, 2, 3, beijo, tchau, né? Uma franquia que vai render aí, no caso de Matrix, tá rendendo até hoje. Mas, pô, daí depois de Matrix começaram a fazer vários filmes e spin-off, não sei o que lá, literalmente explorar aquela narrativa que deu certo, entendeu? E franquias que tentaram copiar, né? Eu lembro muito Aeon Flux. O próprio Blade, ele se inspira muito em Matrix, né? Blade 2. Você tem diversas franquias ou propostas de filmes que copiavam Matrix, o estilo pelo menos, né? Que não deu certo. E não dava certo exatamente da mesma maneira, né? Porque eu acho que o que é legal do Matrix é o debate, né? Ele tem essa camada de profundidade, ele é muito estiloso, ele tem essa coisa de frases de efeito, né? De, pô, você põe o Morpheus de óculos escuros e, sobretudo, numa poltrona girando. Bem-vindo ao deserto do real. Cara, e ele não tem vergonha disso, né? Porque, por exemplo, a Jay falou dos filmes da Marvel. Aí você fala, ai, Marcelo, mas filme da Marvel não tem frase de efeito? Tem, só que tem vergonha. Então eles ficam encaixando piada porque eles não querem assumir o que eles são. Eles ficam pondo piada onde não devia pra parecer irônico, sabe? Nem o Vingadores Avante contra o Thanos, o cara consegue gritar Avante. Ele fala Avante. Ele fala baixinho porque ele tem vergonha de ser aquilo, né? Matrix é aquilo e ponto. Fala, ó, eu sou isso aqui, eu banco isso aqui. E se você quiser mais conteúdo por baixo que isso aqui, tem. Não tiveram nem vergonha de fazer o Neo ressuscitar com um beijo no final. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Pra não citar, a gente não tá entrando em sequências, mas quando ele põe a mão diretamente no coração da Trinity. Cara... é muito foda, né? Não, e é muito interessante que esse filme também, ele trabalha muito bem esses arquétipos, e a linguagem dele é a nível arquetípico, né? Um mestre é um mestre, a oráculo se chama oráculo, né? Os espelhos são portais, os telefones são portais. E eu acho que é por isso que também Matrix bate muito bem. Porque ele trabalha de uma maneira que, por mais que a trama pode soar complexa pra alguém que não tá muito preparado pra aquilo, ou não tem uma certa bagagem pra algumas questões, né? Do tipo, né? Às vezes a pessoa tá dentro da Matrix o suficiente pra não entender Matrix, né? Mas eu acho interessante o quanto que ele é um filme muito básico pra várias coisas, né? É um filme sobre um escolhido. É um filme sobre messianismo. É um filme sobre amor. É um filme sobre amor. É um filme sobre libertação de um povo. Ele é um filme sobre coisas que são muito básicas da humanidade, a nível de divindade, né? De coisas nesse sentido. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Destino. Eu tenho um ponto que eu tava reassistindo o filme e eu queria perguntar. Eu vi esse ponto e também acabei lendo. Vocês já repararam que existe uma mudança de perspectiva toda vez que a câmera dá um foco num espelho ou numa superfície espelhada, tipo nos óculos? Isso daí meio que muda a perspectiva de quem está observando a cena? Não. Não, nunca tinha parado pra analisar. Então,
tava vendo. Porque existem muitos closes, né? Nos óculos de sol, nos espelhos, etc. E tem muito foco naquilo. E meio que eu tava percebendo que toda vez que dava foco, era como se fosse a narrativa daquela pessoa. E daí mudava pra outro foco, a narrativa daquela pessoa. Eu não sei se é uma interpretação também mais geral, mas eu tava prestando atenção um pouco nisso. Achei interessante. Por isso que eu tô falando, toda vez que eu assisto de novo esse filme, parece que eu acho uma coisa nova. Essa é a principal cena tem isso, né? Do Neo escolhendo a pílula vermelha. Você vê isso pela lente do Morpheus. Isso. Você sempre tem esse olhar do outro na câmera. E depois ele não entra no espelho, o espelho entra nele, né? Ele põe o dedo no espelho, meio que fica uma coisa metálica, ele fica todo... Ele vira um espelho, né? Entra na garganta dele. Tá? Cara, que cena maravilhosa essa, inclusive, né? É muito legal. E aí, tá curtindo o podcast? Eu tô passando aqui pra lembrar que a Lura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil, está oferecendo 15% de desconto para você que é ouvinte do Mundo Freak. Aproveita a oportunidade para dar aí um upgrade na sua carreira, criar network, portfólio, tudo isso com uma vasta gama de conhecimento e facilidade, podendo estudar de forma flexível por um preço bem baixinho com desconto especial. Acesso a todo o conteúdo da Lura. Aplica o cupom Mundo Freak antes de fechar o plano em caixa alta, ou então acessa agora alura.tv/Mundo Freak e saiba mais. Os links também vão estar nas nossas redes sociais, @Mundo Freak no Instagram e @Mundo_Freak no Twitter, ó. Não perde a oportunidade, hein? Vamos voltar pro podcast. Citou aqui um passant de você ter a realidade, ela é bem diferente do mundo real, né, do que seria nessa coisa mais, quando tá falando de humano, né, que é mais, até mais suja, né, mas é um sujo legal, né, aquela coisa do suor, etc e tal, mas é interessante como nesse filme trabalha também essas cores mais lavadas quando a gente tá na Matrix. A Matrix é estéreo, a Matrix, ela tem esse filtro meio esverdeado, né, que depois até, acho que tem até uma curiosidade sobre isso que rodou na internet esses dias, que falam que as cópias mais conhecidas de Matrix, da galera que assistiu o filme, né, o filme ele é meio verde, e na verdade isso é um erro da distribuição do filme, de tecnologia. O filme não é tão verde. Mas mesmo quando você vê a película original, ou pelo menos como é pra ser as cores originais, ainda assim a realidade, ela tem um filtrozinho quase como se toda vez que você tá na realidade tem aquela coisa lavada, né? Até mesmo, né, quando a gente tá nos terrenos que a máquina, que o sistema domina, né, com mais facilidade, a gente tem um banco, a gente tem um prédio de executivo daqueles espelhados, a gente tem, né, esses andares cheios de baias com funcionários de tecnologia, e por onde eles caminham, geralmente é nos locais quebrados, é nos locais que estão sempre, é até meio estiloso, né, é um abandonado, meio quebrado, e eles estão sempre por ali se esgueirando para eles não serem reconhecidos pelo sistema, enquanto eles estão dentro do sistema, né. É um filme muito maneiro. Tem muito um lance de ocupação de prédio abandonado, né? Sim. De subterrâneos, e aí eles estão andando por um prédio meio devastado com umas poças de coturno, sobretudo, e óculos escuros. Pô, é muito poderoso. É demais, mano. Nada demais. cyberpunk. Tem uma história no Animatrix, que acho que foi entre o segundo e o terceiro filme, não lembro muito bem, ou antes do segundo filme, que eles fizeram uma série de animações muito parecida com o que Star Wars fez agora na Disney Plus, né? De histórias originais de outros criadores. São curtas, né? Animados, Isso. né? E tem um curta que é justamente sobre uma casa mal assombrada. Uma casa abandonada que é mal assombrada, só que na verdade tem bugs dentro dessa casa, né? Por isso que ela é percebida pelas outras pessoas da Matrix como que seriam assombrações, assim. Uhum. Então o mundo de Matrix ainda tem uma versão para explicar coisas da nossa vida cotidiana. Por exemplo, uma casa mal assombrada, é bug. A Matrix tá dando glitch ali, sabe? Em um dos filmes também explica isso, só que é um diálogo bem mais breve. Tipo, acho que no 2, até o Oráculo ou o Fonte que faz, que fala isso, o arquiteto. Fala que são bugs que acontecem na Matrix. Ele fala sobre histórias de lobisomem, né? Sim, exato. Foi o Oráculo, no segundo filme. Perfeito. Eu não lembrava se era no primeiro, não era, eu sabia que não era, mas eu lembrava de onde que era esse papo, que eu lembrava eu lembro do gato, né? O gato é o glitch do déjà vu, né? Você vê o gato vindo do... Cara,
Quem nunca usou essas parábolas, assim, da vida real depois de assistir Matrix, cara? Isso, no início dos anos 2000, era só isso, né? Todo mundo vestido pra ir pra night, de preto, coturno e óculos escuro. Aquelas sombras pratas horrorosas. Não falha, assim. Ditou uma cultura. Respeite a galera do Madame. Mas, cara, que filme maravilhoso. Ó, eu tenho um parênteses agora, que eu Por favor. acabei de lembrar. Tipo, eu lembro que eu joguei um jogo de Matrix, né, no começo dos anos 2000. Sim, teve alguns, né? Sim, teve. Eu acho que foi um dos primeiros que eu joguei. Agora eu não sei. Agora eu queria perguntar pra vocês se a questão de bullet time nos videogames também foi influência de Matrix ou já tinha algum antes. É que tem aquele do... Acho que o Marcelo vai saber falar melhor que eu. Aquele que é do detetive. É o Max Payne. Max Payne, sim. É que Ele é antes... Acho que ele é depois, né? Max Payne, ele é posterior. Não, o Bullet Time, ele foi adaptado de várias formas, né? Depois teve um jogo muito famoso da série Prince of Persia, que é o Sands of Time, que ele faz o Bullet Time pra você voltar no tempo, né? Então ele dá aquela travada e volta e tudo, mas esteticamente falando é tudo Matrix. Até na água, né? Aquele efeito da bala na água, né? Bem aquilo ali, né? Quebrando a barreira do ar, né? Sei lá, Sim, sim. Da resistência do ar. Um jogo que saiu, que inclusive é canônico no começo dos anos 2000, chama Enter the Matrix, que você joga com... Nossa, uma das personagens do Reloaded, que eu esqueci o nome. Putz, é verdade. É uma personagem super estilosa, né? Niobe. É, isso. Cara, e tu fica esperando ela fazer alguma coisa no filme, e é uma personagem super que não faz nada no filme, justamente porque ele tinha essa proposta transmídia, de que você tinha os jogos, eles complementavam a história do filme, não é tipo repetir, não, complementava, era outra história, e você via aquilo impactando no filme também, né? Tinha personagem do jogo no filme. Isso pra época era muito maluco. Depois, Lost vai brincar isso com ARGs, né? Em outros sentidos, né? Vai brincar isso com os ARGs, etc. É uma proposta super pra frente, assim, né? E eu acho que, sendo bem honesto, ninguém nunca acertou muito bem dessa forma de fazer, assim. Acho que até Matrix, os jogos também não eram tão bons, assim. Mas era uma proposta super ambiciosa depois do que Matrix vai se tornar nesse sentido. Antes da gente terminar, falar um pouquinho do 2 e do 3, a maneira como o Neo se torna o escolhido é muito maneira, cara. Que filme de ação da hora pra cara. Eles entrando dentro daquele prédio, né, que parece um banco, né, que eles entram com as maletas cheias de armas, né, e primeiro que eles vão pra aquela realidade fora da Matrix, que é meio Matrix, que vão pegar as armas, né, que é o local onde eles pegam os equipamentos, as armas, isso é legal, cara, isso é muito legal, tu fica muito empolgado. Aí sobe a música, aí eles se armam até os dentes, e vão lá, passam pelo detector de metal, aí começa a pitar pra caraca, e aí, mano, o guarda vai chegar, ele já saca a arma e sai atirando em todo mundo, e tem aquela cena, que depois fica aqui uma referência, acho que pouca gente, enfim, teve a mesma experiência que eu, Conquer Bad Fur Day, acho que foi a minha primeira referência a Matrix, que é uma cena muito parecida com essa, e eles ficam saltando entre os pilares. É essa cena, por exemplo, que a Trin tem um bastidor aí, que a Trin se machucou pra caraca, que teve a cena do chute, que tem um corte, ela pula na parede, corta e ela dá um chute. Essa cena, ela estaria completa sem o corte, mas a Trin teria se machucado aí nessa gravação, nesse momento. E essa sequência final toda volta naquele debate livre-arbítrio e determinismo, né? Porque tá definido que o Morpheus ia morrer. Tipo, inclusive isso é profetizado pro Neo pra... Ou ele aceita como um fato, o destino vai acontecer, ou ele fala não. Aí já é demais. E nisso ele já tá confortável com a ideia de não ser o escolhido. Porque que aí é que eu acho que é a grande diferença. Quando tá todo mundo falando pra ele, ó, vai ali, treina isso aqui, fala com o oráculo, ele tá seguindo as ordens de uma forma ou de outra. Se não é do sistema, é da hierarquia ali da nave. No momento que a oráculo fala pra ele, ó, você não é o escolhido, o Morpheus vai morrer, segue sua vida, ele começa a decidir as coisas por ele mesmo. Fala, não, vamos pra cima, quem vem comigo, vamos salvar esse cara, vou assumir o comando, que eu acho que era necessária essa autonomia dele pra ele virar o escolhido. Eu acho que é até engraçado, porque já assumindo um pouquinho do 2 e do 3, ele percorre um caminho que ele é livre pra fazer as escolhas dentro de um caminho pré-determinado. Então, eles têm um caminho pré-determinado que ele tem que seguir, e acaba seguindo, mas dentro ele tem um livre-arbítrio que ele consegue não mudar o destino, mas ele consegue. E isso é incrível. Isso é incrível nos outros dois filmes. Essa ideia de que, além dele não ser o único escolhido, houveram outros, o fato de que o escolhido é um conceito criado pela máquina
porque o ser humano não aceitaria uma realidade em que não houvesse esperança. Então, olha que interessante. Isso abre pra mim diálogos muito incríveis. Essa coisa, por exemplo, Pink Money, que a gente super discute hoje em dia, né? De empresas assumindo o papel e protagonismo em lutas sociais nesse sentido pra lucrar, por exemplo, né? Tipo, é como se você fizesse uma espécie de pastiche emulando algo que é rebelde antissistema pra alimentar o próprio sistema. Vocês ficam confortáveis em aceitar o pouco, né? Quando você tem um filme da Barbie, né? Que é o maior item de consumo, vende essa ideia do feminino, sendo feminista, né? E fica essa coisa meio dentro desse aspecto, tipo assim, ó, eu deixo vocês brincarem nessa caixinha de areia, mas não saiam dessa caixinha de areia. O capitalismo é isso, né? E eu acho que o 2 e o 3 falam muito... Apesar de eu achar super farofa o 2 e o 3, eles têm erros que eu acho grotescos. Até furos de roteiro, eu acho. Tem gente que passa pano e fala, não, tava tudo planejado. Eu acho que ele tem umas paradas ali que eu acho zoado. Mas ele tem, principalmente esse diálogo que ele tem com o arquiteto, ele é muito interessante. Ele é muito legal. E dá a volta em si mesmo, né? Porque o próprio filme, de certa forma, elas só estão conseguindo passar essa mensagem pra tanta gente dentro da máquina de Hollywood, né? Então, o próprio filme... O 4, então, vai brincar com isso em outros níveis, mas esse lance de... A Matrix incorpora o escolhido da mesma maneira como o capitalismo incorporou a contracultura, né? Tipo, você faz um filme... E hoje em dia tá super em voga. A Barbie é um exemplo disso. A Mattel faz um filme que critica a Mattel pra você não precisar fazer isso. Então você consome um produto da Mattel que vai fazer a crítica e você volta com esse calorzinho no peito, assim. Exato, né? Tipo, é aquela crítica meio, ai, que fofinho, eles são tão bobinhos, né? Eles erram de vez em quando, né? É. Mas tá tudo bem, né? Porque no fundo eles querem fazer o melhor, né? Para as pessoas e tal, né? Eles não são vilões de verdade nesse sentido, né? E isso é muito legal, assim, já abrindo um pouco desse diálogo do dois, enfim, a cena do primeiro, dele despertando, né, como o escolhido e enxergando a Matrix como aquelas letrinhas, o código verde, como se ele não tivesse mais enxergando a Matrix, ele tá enxergando através da Matrix, ele tá enxergando o código e ele consegue reescrever o código de dentro da Matrix. E aí, mano, foda-se, ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Eu acho que, inclusive, esse é o grande problema do filme 2 e do 3. É um personagem extremamente poderoso, que é preciso achar uma limitação pra ele, e eu sinto que não se sabe muito bem o que fazer com ele em dado momento. Você precisa der um nerf no personagem, porque, pô, ele termina o primeiro filme voando. Tipo, ele tinha dificuldade de pular o prédio, ele termina o filme voando, que é um negócio que ninguém faz. Não apenas voando. Ele termina o primeiro filme voando ao som de Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. É que faz muito sentido. Cara, que filme brega, na moral mesmo. Como que esse filme deu certo? Vai se fuder. Muito certo. Tanto que a gente tá aqui 25 anos depois falando dele. Não, e a música também é Wake Up, o nome da música. O recado tá dado, gente, tá? Se você não entendeu, meu filho, tá errado. Ainda tem gente de direita escutando Rage Against the Machine, não tem mais o que fazer. Como? Eu descobri esses dias, cara. Eu falei assim, não, o cara tá berrando no seu ouvido. É porque eles acham que a Machine é impressora, pô. Não é possível. Você não pode ser tão burro nesse ponto. Não, tem uns caras que falaram, quando o Tom Morello veio no Brasil e usou um boné do MTST, falaram, agora esses caras querem falar de política. Não bastasse isso. Mano, não, você tem que viver numa bolha. Desacredito, na moral. Tom Morello, inclusive, que além dele estar em uma banda que é inteiramente politizada, ele é cientista social. Sim, e se formou com louvor ainda em Stanford. Mas aí é a questão, né? Em inglês você não precisa prestar atenção na letra, né? É um som irado. Como que você consegue? Não é possível que os neurônios não fazem sinapse. Eu fico em choque. É isso aí. O 2 e o 3, eu tenho problemas. Vocês gostam do 2 e o 3? Só pra falar passando assim, a opinião de vocês rapidamente, assim. A resposta certa pra isso é eu aprendi a gostar. É uma boa resposta. Eu também aprendi a gostar. Tipo, fui reassistindo, não fui ignorando os problemas que tem de plot principal, assim, mas os diálogos, principalmente de Neo com o arquiteto, Neo com o oráculo, até mesmo um pouquinho da quebra, uma quebra estranha de quarta barreira, quando o Neo sai da Matrix e ainda continua com os poderes da Matrix, né? É, exato. Então... Que dá a entender que na verdade, o mundo real, na verdade, também é uma Matrix, né? Só que eles nunca
explicam o que deveria ser isso, se isso é um erro, se é furo de roteiro, o que é. Fica solto, assim. E é só. Ele fica com aquela habilidade dourada, né? É quase como se tivesse uns códigos dourados, assim, tipo... Cara, muito doido isso. Mas não vai pra lugar nenhum também, né? E aí... Eu lembro que na época, eu era um moleque, sei lá, quando o Reloaded, eles saíram no mesmo ano, né? Eu devia ter 14, 15 anos, assim. Então lembro que eu adorei o Reloaded e odiei o Revolutions, na época. Hoje em dia, eu acho que eu gosto mais do Revolutions do que do Reloaded. É tipo quando você é pequeno, você gosta mais do Jerry e depois você passa a simpatizar com o Tom, assim. O Revolution tem aquela cena de PlayStation 2 lá dos 100 agentes Smith lutando contra o Neo, né? Esse é o Reloaded. Ah, esse é o Reloaded? Olha aí. Caraca, eu não sei o que tem no Revolution, então. A guerra contra as máquinas. Eu gosto dessa cena. E a peregrinação do Neo cego até a fonte, assim. É verdade. Essa é chata. Agora a da Guerra das Máquinas é da hora. Mas tem a luta também do Neo contra os Smiths na chuva. Verdade. Que é bem Dragon Ball Z, né? É bem Dragon Ball. As cenas de ação do Reloaded são bem icônicas também. Aquela da perseguição. Sim. Que tem aqueles gêmeos, né? Que tu não sabe exatamente o que é. Eles são meio fantasmas, né? Cara, quando eu era moleque, era muito irado. Só que aí, não vai pra lugar nenhum esse enredo todo, assim. É péssimo. Eu acho que quando você é mais velho... O que aconteceu comigo? O primeiro, a filosofia dele tá muito diluída na explicação da Matrix. Então, dá um contexto, porradaria, um pouco mais de filosofada, porradaria. As sequências, quando você quer ver as cenas de ação, principalmente no terceiro, o diálogo parece que fica no caminho. Parece que eles têm pontos de parada onde vem um personagem e dá uma exposição filosófica, tipo o Merovingio falando de causa e efeito, assim. Só que quando você fica mais velho, o que você quer é gente parada dando explanações filosóficas. Então eu acabei achando bem mais divertido depois. Porque no fim essa luta final, que é Super Dragon Ball, o Neo fala duas coisas diferentes, né? Uma delas ele fala que ele escolheu, que ele tinha escolha, que é por isso que ele foi até o fim. E depois ele fala que era inevitável. E elas são bem conflitantes, assim, né? Só que se você para pra acompanhar o filme todo, elas acabam fazendo sentido de um jeito que ainda solta meio que fumacinha da cabeça. Mas eu acho que o filme é bem mais confuso pra amarrar essas coisas. Tem que garimpar mais. Mas dá pra estragar o filme, se for pensar que ele só voltou pra fonte pra matar o Smith. Daí estraga um pouco toda a questão filosófica. Todo esse debate se morre por uma conclusão. Esses filmes, eles ficam muito bons na nossa cabeça. Assistir é uma maluquice, cara. Tu não entende direito o que tá acontecendo, pra onde que tá indo. Tem o segundo filme tem o Merovision, que um conceito é irado. São aqueles programas que se rebelam contra a Matrix e ficam ali meio no gueto, né? Meio que trabalhando com uma espécie de máfia, aí você tem que negociar com eles pra conseguir certos acessos e tal. Também não vai pra lugar nenhum essa porcaria de enredo nesse sentido. E aí a gente tem Matrix 4, que não dividiu, tipo assim, fãs e haters. É 99% haters e eu e mais um de gato pingado. Eu quero descobrir quem são os gatos pingados, assim. Eu acho o filme como metalinguagem, a Matrix como Hollywood tentando fazer um reboot, ele é, pra mim, uma das minhas melhores experiências cinematográficas que eu já tive. Cara, quando tu vai pra esse nível do cinismo, de você aceitar um projeto que você não queria fazer, e você só tá aceitando, porque se você não fizer, outro vai ser colocado pra fazer uma parada sem alma, mais uma franquia natimorta de Hollywood, Jurassic Park 7, Velozes e Furiosos 12, Matrix 15, né? Uma das... Qual foi? Foi a Lana? Qual foi a irmã Wachowski que dirigiu? Que uma foi, outra não foi. Eu acho que quem dirigiu foi a Lily e quem não dirigiu foi a Lana. Certo. E, cara, você pega esse projeto e fala, eu vou enterrar esse projeto. Eu vou enterrar esse projeto de uma maneira que seja... Aí anunciaram Matrix 5 esse ano, né? Mas deu um gap aí interessante aí pra gente ficar um pouco livre dessa maldição, né? Ghostbuster 15 agora, tipo, ninguém se importa mais. Mas é muito interessante. Eu acho, de fato, um filme muito interessante como um exercício narrativo metalinguístico, uma peça artística. Porque, de fato, se você for pelo filme do que ele tá querendo dizer, é um filme meio desconjuntado, ele não faz nenhum sentido. Ele tem umas ideias legais, inclusive, né? Aquela coisa de Zion se torna uma república meio entre humanos libertos e robôs dissonantes. Tem uma coisa interessante, né? Merovision vira o hater de internet, xingando as paradas, jogando chimpanzé jogando cocô nas outras, né? O Morpheus da Shopee fazendo aquela iniciação novamente ao Neo, completamente esquisita. É um filme que ele fica toda hora piscando pra você como telespectador, que tá sabendo das coisas que estão acontecendo em Hollywood, e tu fica, cara, não existe
nada parecido que Hollywood tenha cuspido que seja parecido com esse filme. Isso eu acho maneiro do filme, de verdade. Eu gosto mais do que eu entendi dele do que do filme em si. Eu acho que vai muito por aí. Sim. A primeira metade dele eu acho transcendental. Toda aquela parte das consultas com a overdose de pílula azul e esses dilemas e o jogo que eles querem fazer e as tiradas com a Warner, assim. O que eu acho que faltou pro filme ser absurdo... É engraçado isso que eu vou falar, mas é verdade. Ele precisava ser mais Hollywood. Pra ele chegar no nível dos 3 primeiros, eu fiquei tentando identificar o que deu errado. Pra mim foi a ausência de um cidadão chamado Yuen Woo-ping, que dirigiu vários filmes de artes marciais e coreografou os 3 primeiros. E ele não tá no Resurrections, então... Eu acho que faltou... aquele mesmo esmero na parte pipocão dele pra ele bater com os outros, assim. Vou olhar com outro olhar agora. Porque eu não vi ainda. Ô, Lu, experimente assistir esse filme no olhar de alguém que pega a bola que você criou, pega uma faca na frente da pessoa que tá tentando roubar a tua bola e vai esfaqueando essa bola até o final. No meu ponto de vista, é uma tragédia maravilhosa. Esse filme é uma tragédia. E tragédias são muito boas. Quando para pra analisar no sentido, né, do drama e da comédia grega, né? Como tragédia, esse filme como projeto trágico, ele é incrível. Ele é muito bom. Ele poderia ser... O que acontece? Ele poderia ser o que o Star Wars Episódio 7 foi. Sim. O Force Awakens, que é tipo um fanservice gigante pra quem tava com saudade de Star Wars tentar reviver aquela experiência. O Matrix Resurrections é o oposto disso. Ele pega essa expectativa, joga lá no lixo e expressa a dor que a criadora tá tendo de voltar pra aquele universo. Eu tenho um artigo, Lu, depois eu te mando, que se chama Posicionado para Desagradar, Matrix Resurrection. Daí fala mais ou menos isso que eles estão falando, de contra a expectativa de ser um novo Matrix e de, tipo, reviver tudo aquilo que aconteceu no primeiro filme. Tem outros filmes que fazem isso, só que minha memória falhou agora. Vocês lembram de algum? Eu lembro de jogo. O quê? Que tem esse diálogo metalinguístico sobre a indústria? Sobre a indústria. Eu acho que tem bastante. Metal Gear Solid 2 faz isso. The Last of Us Parte 2 faz isso. Eu preciso... agora filme... Não, mas não é incomum mesmo, não. Mas do fato de você sacrificar o próprio filme em nome disso, eu acho que é só Matrix 4 que faz. Nesse sentido aí... Ela não tá nem aí, mas... Você é do rolê do Metal Gear, André? Eu joguei um pouco do 4 e do 5. Então você não. E eu joguei o primeiro, o remake no GameCube do primeiro. Não, joga o primeiro e depois joga o segundo, né, em sequência, em emenda. O Solid 1 de Play 1, não de GameCube, e o 2 de Play 2, você vai falar, cara, é Matrix e Matrix Resurrections, tudo de novo. Caraca. Lembrei de um filme. Sabe um filme super... Assim, só que aí é outra proposta e tal, e eu acho o filme do caralho. Que é o Saneamento Básico, o filme brasileiro. Assistam esse filme. É uma galera que, se eu não me engano, quer fazer um... Eles querem uma verba da prefeitura, só que só tá disponível verba pra fazer filme. E eles decidem fazer um filme só pra pegar verba pra fazer outra parada. Só que eles têm que fazer um filme ainda. Então é muito da hora... Fica aqui a recomendação, o Saneamento Básico é muito da hora. Do Jorge Furtado, 2007, esse filme. Mas no geral, Matrix 4, ele fala umas... Tipo assim, ele falha miseravelmente mesmo. Aquela cena que eles tentam fazer o bullet time de diálogo, aquilo é muito horroroso. Aquilo ali é feio. Cara, eu vou terminar essa gravação e eu vou dar play em Matrix Resurrection. Matar a saudade. Mas eu concordo com você, a primeira metade eu não... Cara, não tiraria nem pôr, cara. Eu acho que eles perdem a marimba aí na metade final, mas... Não, a segunda metade é quando fica só cringe. E eu acho que faltava esse olhar da coreografia, da estética das cenas que tinha nos primeiros. Agora, a primeira metade, nossa, é arte, assim. O fino da bola. Eu acho que essa é a parada. Eu acho que um também que é metalinguístico em dada maneira, que muita gente não gosta, por exemplo, é Babadook. Babadook não é um filme de fantasma, né? Ele é um filme sobre ele é uma depressão, né? De luto, né? Mas até aí... Mas é outra coisa, né? É outra proposta. Mas muitos filmes de terror, horror fazem isso, né? Dão essa proposta de, tipo, ir até o ápice de exagerar o extremo pra poder falar de uma coisa meio que pra ficar, como eu posso dizer, de novo, aquela segunda camada do filme, entendeu? Sim.
Ah, o X, né? É, o Jason primeiro também, se for pensar. É, Quem é o vilão do Jason? é verdade. A maioria das coisas que fandoms não gostam tem um pouco essa energia. Por exemplo, eu citei o Star Wars episódio 7, mas o episódio 8 faz umas coisas legais nesse sentido. É o que eu mais gosto. Não é à toa que eu mais gosto dessa franquia aí. Eu acho ele incrível. Tem um filme que foi muito mal recebido, mas eu me diverti muito vendo, que é aquele Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ele promete toda uma cosmologia de arco expandido e não sei o que, e no fim é só uma grande galhofa. Perfeito. Mas é um exercício de pegar o que foi estabelecido, né? Porque às vezes, sei lá, você cria uma obra de arte pensada para ser em algum nível contra a cultura, que é até difícil falar de contra a cultura em 2024, né? Tudo é produto. Exatamente. É. Tudo é- Mas você pensa aquilo de uma determinada maneira e aí fica estabelecido um fandom Sim. que lota a fila de Comic Con, que fica comprando bonequinho, não sei o que. Chega uma hora que a única coisa que você quer é irritar essa galera, na real. Você tá de saco cheio, no caso. Gente, considerações finais pra gente terminar com a energia lá em cima, porque Matrix 4 derrubou tudo, né? Luana, por que Matrix 4... Não. Luana, por que Matrix, 25 anos depois, por que ele é importante pra você? Pra mim, porque tem Lana e Lily, são grandes referências no cinema, que são pessoas trans, e também produzem grandes conteúdos, tipo, por isso que eu lembrei de Sense8. Tem uma atriz que é super... eu esqueço o nome das pessoas, gente, não sei se você perceber. Mas tem uma atriz que é super famosa, que inclusive, já fazendo várias ligações, ela fez o Pinhead numa versão recente do Hellraiser. Ah, é verdade. E também porque foi um começo de despertar, tipo, o que eu consigo fazer pra agir contra o sistema, porque eu sempre fui revoltada desde criança, mais ou menos. Não de criança, começo da adolescência. Como todo adolescente, mas sempre voltado em questões políticas desde criança, então, adolescente. Então, marcou pra mim, porque foi um marco. Eu comecei a ouvir Rage Against the Machine depois desse filme. Eu comecei a pensar, ter questões com a própria realidade. Então, eu tô vivendo o mundo real mesmo. Esse sofrimento que eu tô passando, por que eu tô passando, eu mereço tudo isso. Olhar as questões em volta com outros olhares, porque tem tanta gente que se conforma com tantas coisas que acontecem no mundo. Então, pra mim até foi um marco aí. Então, acho que vale como marco, como o quão complexa é a obra. Eu acho que obras que são marcos, elas já deixam de existir como a ideia original. Então, a ideia original das irmãs Lily e da Lana já sumiram há muito tempo. Então, por isso que a gente tem até outras referências que fogem até do que a gente esperaria, conceito de Red Pill, essas coisas e tal. Mas isso demonstra o quão grande essa obra é, pelas camadas e aonde ela consegue penetrar. Mas pra mim foi marcante a questão, principalmente da Lily e da Lana, que elas fizeram antes da transição, e eu acompanhei essa transição delas também, que foi bem próxima da minha, inclusive. E também essa parte de como me revoltar contra o sistema, conhecer mais gente que compadece dessa mesma luta também. O nome da atriz é Jamie Clayton. Eu acho importante lembrar dela, porque realmente ela fez Sense8 e depois ela foi escalada pra fazer o Pinhead em Hellraiser em 2022. Sim, tem uma web series que ela fez também que é super legal, que eu esqueci o nome agora. Ela Acho é que ótima. ela chama Her, essa web series, que é bem rapidinha. Na verdade, não foi ela que fez, foi uma outra mulher trans, que ela é outra diretora, mas é menos conhecida, ela tem menos influência. Ela fez alguns papéis importantes que agora eu esqueci, mas eu esqueço o nome das pessoas, gente, eu sou bem desmemorizada, mas isso faz parte de mim. Mas enfim, ela foi marcante pra mim também, a Jamie, porque no Sense8, assim, toda a temática já tava bem mais explícita, assim, não tava tão num lugar meio quase onírico, assim, na Matrix, que não dava pra fazer uma influência direta. Já em Sense8 já na lata ali. Perfeito. Marcelo, por que Matrix é importante, segundo sua concepção? Cara, tem porrada, tem animes, tem Rage Against the Machine, tem filosofia. Eu não fui uma criança que via muitos filmes, né? Eu cheguei tarde nessa coisa de filmes. Quando eu era moleque, meu lance era desenho e videogame. E Matrix foi um dos primeiros filmes que eu me apropriei, digamos assim. Que não tava passando, eu parei e vi. Que eu vi, que eu fui absorvendo cada vez mais.
e que meu pai não entendeu e eu entendi, e aí ele parecia que me pertencia, assim, né? Então ele foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, tipo filosofia e o próprio estudo de linguagem audiovisual, né? Essa coisa para além do que tá na tela, você tentar interpretar as coisas, não só, fulano falou isso por isso, mas por que a câmera tá aqui, ou isso que a gente tava falando dos reflexos e tudo mais. Eu acho que foi um filme onde eu me entendi melhor em vários gostos que estão aqui até hoje. Eu acho que eu vou estar com 60 anos, eu vou assistir Matrix, eu vou achar animal da mesma forma. E também aquilo que eu falei ele veio numa época que já é conturbada num geral, que é a puberdade, pra mim, mas que a minha vida em si tava uma grande bagunça. E esse desconforto do Neo, que cada pessoa vai interpretar de uma maneira, né? E eu acho que as irmãs Wachowski vão ter a visão delas, a Luana vai ter a visão dela, infelizmente os Red Pills vão ter a visão deles. Droga. Mas eu consegui me entender muito melhor como uma pessoa dissonante, assim. Como uma pessoa, principalmente como um homem preto, mas como um homem preto que discordava de várias coisas ao redor, seja escola, seja trabalho, seja... você faz isso, vai aquilo, vai pra faculdade, não sei o quê. Então, esse sistema, eu acho que ele deu uma cara pra eu tentar mais ou menos começar a formular minhas ideias. Assim. Pra você, Jay, na sua concepção, Matrix. Eu acho que Matrix é importante porque ele serve como uma entrada pro cyberpunk. Você aí que tem vontade de ler cyberpunk ou ficou o episódio inteiro gritando, como assim eles não vão falar de Neuromancer de 1984? Antes de ler esse livro, caso você nunca tenha lido, eu acho que assistir Matrix é uma porta de entrada muito boa pra você entrar de fato no mundo cyberpunk, que pode ser um pouco pesado, que pode ser verborrágico, tanto que ele e Ghost in the Shell são 2 livros, no caso um é um mangá e o outro é um livro, bem verborrágico, é muita coisa jogada em cima de você. Então, caso você queira entrar aí nesse mundo do cyberpunk, que eu acho incrível e fantástico, que por sinal o Brasil está vivendo um grande cyberpunk, como o Keller sempre fala, comece por maratonando os 3 filmes de Matrix, porque eles beberam dessa fonte. E é um filme, né, gostoso de assistir, é legal de assistir, tem pancadaria, tem gente gritando, tem bala voando, tem coreografias lindas de luta. Se você gosta aí, qual é o nome do filme do Keanu Reeves também, que ele sai batendo em todo mundo? Que é muito bom. John Wick. John Wick, pronto. Se você assistiu John Wick e gostou, é isso. Começou muito, muito lá atrás essa bateção bonita de pessoas. Essa bateção bonita de pessoas. Porque é bonito, cara. Tem uma cena de John Wick da escadaria, que o cara precisa chegar no topo da escadaria em determinado horário e assim, é divino a galera rolando da escada. Então, fica aí a minha indicação de assistir Matrix pra você poder consumir mais Cyberpunk. E Cyberpunk não morreu, tá? O Gibson falou que morreu em 80 e pouquinho, mas na década de 90 ainda tem mais uma galera fazendo Cyberpunk. Tá aí, muito bom. Eu acho que Matrix, ele anuncia a chegada de uma nova Eon, de uma nova era, e eu acho que nele contém as chaves pra sair dele, inclusive. Então assistamos todos Matrix, que eu tenho certeza que em algum momento alguém vai encontrar alguma parada aí. Eu tenho fé. Como o Morpheus fala, basta fé pra encontrar. E daí vai ter o Andrei lá, eu não quero ver, eu não quero saber. Então, eu tô dando a chave pra vocês que se virem, eu tô aqui comendo meu bife. Aliás, agora em 2024, na minha insônia, minha leitura de cabeceira tá sendo Mark Fisher, e eu acabei de concluir que isso também começou em Matrix. Eu acho que eu ainda tô no mesmo caminho. Tá vendo? E eu gostaria de falar o Matrix de Matrix, que se chama Cidade das Sombras, filme de 1998. Perigosamente parecido com Matrix. Procurem saber, Dark City. Fica aqui também uma recomendação que foi bem, teve questões aí, né? Acho que quase rolou uns processos aí se não tivesse rolado. Mas, gente, brincadeiras à parte, amo Matrix. Matrix é uma franquia maravilhosa. E de verdade mesmo, hoje eu não tenho nenhum projeto nesses 25 anos pós-Matrix. Não tem nenhum projeto sequer parecido que tenha tanto diálogo quanto nossa sociedade, quanto o nosso mundo. E ideia do eu acho que nesse sentido, assim, né? Não sou exatamente muito cinéfilo, vai que tem aí, né? Tá no MUBI, sei lá. Sei lá, não vi, às vezes pode ter visto. Mas eu acho que ele, como um fenômeno cultural, da maneira como abrangente foi, é inacreditável, 25 anos depois, a gente não ter um projeto super parecido nesse sentido, assim.
Matrix é muito da hora. Fica aqui a recomendação pra quem nunca viu. Acho que a gente contou meio que todos os filmes de trilogia, etc. Vejam Animatrix, que são a série de curtas. Tem um curta que eu acho lindo demais, que é um cara que ele consegue se libertar da Matrix na corrida. Não sei como é que a Jay não citou isso nesse episódio. Não sei se você chegou a ver. Não assisti. É um cara que ele tá fazendo, não sei se é 100 metros rápidos, se é maratonista e tal, mas a parada dele é correr. E a essência dele tá na corrida. E ele consegue transcender a Matrix através da corrida. Olha aí, ó. Acho que eu vou sair da Matrix antes que vocês. Correr até sair da Matrix, né? Tá vendo aquela sensação de vômito? É basicamente isso. Eu saí da Matrix. A Jay verde, né? Tipo, uma posição fetal, assim, no final. Olha, acontece sempre que eu corro, tá? Tô chegando lá. Corra até sair da Matrix. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Agradecer essa mesa maravilhosa. Luana, você tem algum projeto, alguma coisa que você queira indicar pro pessoal te encontrar? Eu não tenho projetos, eu sigo aí a vida falando de política no Instagram, ou falando mal de coisas de direita, ou falando um pouquinho de comunismo, e por aí. E também divulgo fotos dos meus gatinhos fazendo poses aleatórias durante o dia. Basicamente essa é a minha vida. Onde é que o pessoal te encontra? O Instagram é luana.ppimentel. Luana Ppimentel. Marcelo, onde é que o pessoal te encontra? Cara, o mais importante divulgar de imediato, que é urgente, é o meu canal do YouTube, porque ele não tá monetizado e eu preciso chegar em 1000 inscritos. Então quem tá ouvindo, gosta de videogames e gostou de me ouvir falando, é tipo isso, só que em live de gameplay por 2-3 horas. O canal é Marcelos TV, Marcelos com 2 L's ou S. Se procurar por Marcelos Vinícius no YouTube aparece também. E eu tenho meu próprio podcast, pra quem gosta de podcasts. Eu tô num podcast de games chamado Up Podcast, que é uma mesa muito seleta, né? Não é só eu no podcast, mas a gente fala sobre grandes temas dos joguinhos eletrônicos. E de volta e meia eu faço uma palhinha no canal Meteoro Brasil. Perfeito. Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Aqui, antes da gente continuar, eu tô pensando a gente só fazer sobre o primeiro filme. Talvez um en passant, assim, nas continuações. Acho que não é proibido a gente citar, mas acho que seria interessante a gente fazer sobre o primeiro filme, que é o fodão. Foi o que eu coloquei mais ou menos na pauta. Tipo, passa um pouquinho pelos outros dois, mas eu foquei mais no primeiro, principalmente na parte da simbologia. Mas provavelmente até o final desse podcast eu vou falar como eu adoro o 4. Mas, enfim, a gente fica... Eu nem sabia que tinha 4 até outro dia. Vai ter o 5. É melhor... Pô, é melhor não saber. O Jurassic Park tá indo pro 7, bicho. Nossa, já saiu do 1 já. Então. Prazer, um novo mundo de dinossauros. Jurassic Park. Vamos lá. Vou voltar aqui. O nosso... Então... Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que não se fala mais programador, tá? Eu levei uma chamada esses dias. Uma cutucada. Não, calma aí. Bem na minha cabeça. Não se fala mais programador? Na verdade, é desenvolvedor de software. É um termo bem arcaico e que ninguém mais se diz programador. Não existe. Alguém ficou muito ofendido com um garoto de programa. Luana, teu lugar de fala aí, hein? Vai que é tua, brilha pra gente. Aí. Falaram com algum sindicato, por acaso? Porque no sistema de carteira de trabalho lá do governo não tem nenhum dos dois. Tem, acho que analista de sistema, alguma coisa assim. Então, se não falou com o sindicato, não sei de onde tirou. Computeiro. Não, além de tudo, e nessa época tava super em voga, né? Tava até na novela. O Neo não é apenas isso, ele é um hacker. Ele é um pirata cibernético. Ele é muito mais. Mas calma, rapidinho, Marcelo, segura essa informação aí. Eu vou voltar, porque eu não faço a mínima ideia o que tá acontecendo aqui com essa informação da A atriz não usava stuntman. Como é o nome de stuntman? Dublê. Não, isso não é Scatman? I'm a Scatman. Não sei, eu achei que fosse stuntman. Enfim. Caceta. Enfim, ela não usava, ela era a nossa. A Barbie também não usa dublê. Como é o nome dela? Esqueci o nome da atriz. Margaret Robbie?
Ela também não usa. Tudo que ela... É o Tom Cruise, né? Tanto que ela fez aquele filme da patinadora que realmente aconteceu, que ela caceta a oponente dela. Ela aprendeu a patinar, aprendeu a fazer as danças, etc. E a atriz que fez a Trinity, eu acho que é Moss, eu não tenho certeza qual é o nome dela direito. Elizabeth Moss. Não é Elizabeth Não, Moss. é Annie Moss. Kate Carey Annie Moss, alguma coisa assim. Caraca, esqueci. eu falei Elizabeth Moss, né? Cara, eu tô loucaço. Não é Pelo amor ela de nem Deus. ferrando. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.